De hoje vamos abrir as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Capítulo 11. Então as crianças vão também. E aqui gostaria de dizer que a classe das crianças é provavelmente a mais importante da Igreja, porque é ali de criança que aprendem o caminho para levarem até ao fim das suas vidas. E por isso damos muitas graças ao Senhor por termos as professoras Sophie e irmã Cati com esse trabalho tão importante com as crianças, as nossas crianças. Vamos então abrir em Mateus 11, versículo 25 a 30, página 1042. E o tema hoje da mensagem é o convite pessoal de Jesus. O convite pessoal de Jesus. Diz, versículo 25, página 1042, naquele tempo respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite pessoal de Jesus. Irmãos, estamos a continuar o estudo versículo a versículo do Evangelho de Mateus, o Evangelho escrito por este apóstolo, onde ele procura responder a uma pergunta, que é uma pergunta essencial de toda a humanidade. Quem é Jesus Cristo? E Mateus, com este Evangelho, apresenta-nos Jesus como sendo o Cristo, o Messias, o Rei e Senhor. E nós estamos agora no capítulo 11 e por 10 capítulos que nós já vimos. É curioso que nós começámos a estudar este Evangelho, já vai para ano e meio. Ainda estamos no capítulo 11 e muitas coisas haveria para dizer. No entanto, entendo que se nós fôssemos tratar com mais profundidade ainda, levávamos aqui 5 anos. E se um livro como o Evangelho de Mateus, se já vai ano e meio, se calhar precisaremos de pelo menos, se calhar mais meio ano. Se levarmos 1 ano por cada livro, 10 livros são 10 anos. E, portanto, significa, se o Senhor me continuar a manter cá, daqui por 10 anos eu tenho a idade do irmão, tem um pouco menos, do irmão Agostinho, um pouco menos. Quer dizer, temos uma opção, ou somos muito profundos, que é bom, eu gosto, mas depois levamos muito tempo, ou então tocamos os assuntos mais importantes e prosseguimos para podermos estudar muitos mais livros das Escrituras, porque são 66. E então, 10 capítulos de Mateus, em que ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele começou logo a dizer quem era Jesus Cristo e apresentou o Senhor e com tremendas evidências de que ele é o Filho de Deus. Começou logo capítulo 1 com a genealogia de Jesus, o seu nascimento virginal, quando o anjo falou com José. Depois, aí nós podemos ver que Jesus é o ungido, é o Messias, é o Cristo, é o Salvador de Israel e o Salvador do mundo inteiro. E muitos milagres de Jesus, milhares de milagres, que comprovam claramente que ele é, de facto, Deus feito carne. E nós vimos diferentes reações das pessoas àquilo que Jesus falava e fazia.
Tal como hoje. Hoje pregamos o Evangelho e as reações das pessoas são diferentes. E no capítulo 11 e 12, nós vamos ver a resposta de Jesus a várias reações. Já vimos a reação de Jesus a uma dúvida honesta de um grande homem, João Batista. És tu aquele que havia de vir ou se calhar ainda esperamos outro? E como o Senhor, com a palavra de Deus, respondeu a essa dúvida honesta de João Batista. Os crentes podem ter dúvidas honestas e podem ser esclarecidos. Versículos 1 a 15 do capítulo 11. Depois, na última mensagem, vimos Jesus a tratar a crítica. Não é? Que João Batista veio de uma maneira e diziam que era um endemoniado. Jesus veio de outra maneira diferente. Ele é um comilão e um beberrão. Se faz de uma maneira, critica-se. Se faz de outra, critica-se. Ou então é-se indiferente. E vimos Jesus a tratar esse assunto, quer da crítica, quer da indiferença, tal como acontece nos nossos dias. Hoje nós vamos ver um dos trechos mais conhecidos, que é este maravilhoso convite de Jesus: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós temos aqui o convite pessoal de Jesus. Irmãos, a Bíblia diz-nos claramente: Jesus veio ao mundo com um único propósito: salvar pecadores. Esse foi o objetivo de Jesus. Vir ao mundo, ele encarnou, Deus veio à terra para salvar pecadores. Mas salvá-los do quê? Salvá-los do julgamento final, da condenação eterna, salvá-los da ira de Deus sobre o pecado. Jesus veio ao mundo para salvar o homem do inferno, para nos salvar das consequências do pecado. E Jesus expressou esse propósito claramente. Vou ler, podia dar-vos dezenas de versículos, vou ler um, em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem, veja, o Filho do Homem que é Jesus, veio fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Tu estavas perdido. Eu estava perdido. E Jesus veio buscar-me e salvar-me da perdição. E a ti também. Este é o propósito, salvação. E se nós lemos o Antigo Testamento e lemos o Novo Testamento, nós vemos convites de Deus à salvação. Profeta Isaías: Deus convida todas as pessoas para serem salvas. Isaías 45:22, Deus diz: olhai para mim e sede salvos. Olhem para mim. Olhem para Deus. Procurem Deus. Vejam todos os termos da terra. Todos os lugares do mundo, Deus não exclui ninguém, nem põe ninguém de fora. Porque eu sou Deus, não há outro. É um convite de Deus. Ou em Isaías 55:1-3, ó vós, todos, olha, vejam, todos, os que tendes sede, vinde às águas. Os que têm sede de salvação, venham às águas, são as águas salvadoras de Deus. Inclinai os ouvidos. Ouve a palavra de Deus. Vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Convite de Deus para a salvação. E, irmãos, podíamos dar imensas passagens bíblicas que mostram o grande convite de Deus a todas as pessoas para a salvação. Quer dizer, nós temos aqui um convite que nos mostra o coração de Deus. A alma de Deus, o íntimo de Deus é amar e salvar o pecador. No Antigo, no Novo Testamento, Deus está sempre a convidar as pessoas para virem à salvação. E este é também o caráter do Senhor Jesus, como temos aqui neste convite. E ele disse, por exemplo, em João 6,35, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Convite de Jesus. Este vir, Jesus diz: vinde a mim, este vir a Cristo, este olhai para mim, diz Deus. Olhar para Deus, vir a Cristo, quer dizer crer, quer dizer confiar, é o que Jesus diz. Vir é crer.
É exercer a sua fé, a sua confiança que leva à salvação. Mas, irmãos, de todos os convites de Deus, o mais adorável, talvez seja este aqui, de Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Este fabuloso convite de Jesus, que começa no versículo 25. Jesus prepara os corações para chegar lá ao convite. Começa no versículo 25, que nós vamos ver. Jesus está aqui no versículo 25, está em oração. E diz, naquele tempo respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Há aqui uma oração do Senhor Jesus ao Pai, porque diz, respondendo, disse. Portanto, ele falou. Há aqui uma expressão de Cristo. Disse, quer dizer, não foi em privado, mas foi num lugar aberto. E nestas palavras de Jesus, ele ensina-nos, ele declara aqui claramente o poder de Deus, a soberania de Deus, que está no comando de todas as coisas. Graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. E o versículo 26, porque assim te aprouve. Quer dizer, é a vontade de Deus as coisas que Jesus vai dizer, este convite de Jesus, do Senhor absoluto e soberano. Isto é bom aos olhos de Deus. E Jesus mostra aqui um reconhecimento do controle absoluto de Deus, dos planos de Deus, que o Pai está no controle das coisas. Não nos pertence a nós explicar, podemos até tentar, mas explicar porque é que alguns recebem o convite e há outros que não recebem o convite. Uns dizem sim, outros dizem não. Deus, uma coisa é certa, Deus quer salvar, como nós vimos. Mas depois há a decisão livre de cada pessoa. Há a decisão livre de cada pessoa. As Escrituras destacam como uma grande verdade que o Evangelho, Jesus está aqui a dizer, está escondido dos sábios, daqueles que se acham fortes, aos seus próprios olhos, pessoas que pensam que elas é que sabem, que com a sua inteligência humana vão descobrir, afinal, o que é a verdade e o caminho para a verdade. Mas o convite de Jesus, diz ele aqui, é revelado aos humildes, aos simples, aos que estão dispostos, com humildade, a aprender. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. Olhem, Lucas 1,53, um cântico de louvor ao Senhor, diz que Deus encheu de bens os famintos. Se tu tens fome de Deus, Deus vai encher a tua boca, e despediu vazio os ricos. Se achas que nada te falta na tua vida, que tu sabes e podes e consegues, Deus despede-te vazio. Não significa que Deus esconda a verdade das pessoas inteligentes. Não, não é isso que diz. Significa que toda a pessoa que pensa que é tão inteligente, tão forte, que não precisa de nada, Jesus, o convite dele é: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Mas se tu achas, eu estou bem, não preciso de Deus, nem preciso de nada, então as coisas estão escondidas aos teus olhos. É preciso humildade, é o que Jesus diz. E Jesus agradece aqui ao Pai que não é a capacidade intelectual que é necessária para a salvação. Para a salvação é preciso humildade, reconhecer-se perante Deus, que precisa dele,
e que Deus lhe ensine o caminho para a salvação. É verdade. É isso que Jesus está aqui a dizer. Porque se a pessoa é salva, porque ela tem a inteligência, a capacidade e descobriu, então isso não seria para a glória de Deus, seria para a glória dessa pessoa. Provérbios 22:4 diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A humildade. Se fores humilde, olha, o galardão de Deus é riqueza, é honra, é vida. Se fores humilde. É por isso é que é tão difícil, vejam, tão difícil alcançar as pessoas que são, é um superstar, é um indivíduo top. Ele não precisa de nada, ele acha que tem tudo no mundo, é rico, é famoso, tem tudo, tem o mundo aos seus pés. Acha que já tem tudo, é tão difícil, mas vejam, é tão fácil alcançar as pessoas que estão quebradas no seu coração. Porque o orgulho é uma barreira, mas a humildade não é barreira. E essa é a vontade, esse é o caminho de Deus, como diz o versículo 26. Sim, ó Pai, assim te aprova, assim tu quiseste que fosse assim. Que precisamos de nos ver necessitados e sermos humildes para conhecermos a salvação de Deus. Humildade. Em segundo lugar, também a revelação, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou melhor, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Este versículo é muito profundo. Jesus mostra aqui a grandeza e a majestade do nosso Deus, a grandeza e a majestade do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Vejam esta união perfeita, união entre o Pai e o Filho. E claro, também o Espírito Santo, que não está aqui neste versículo, mas está noutros. Revela-nos a divindade de Jesus, porque diz aí, Jesus fala do meu Pai. Jesus é da mesma natureza. Um filho tem a mesma natureza do seu pai. Jesus é da mesma natureza do Pai. Vemos a união perfeita que existe entre eles, a divindade de Jesus, mas que mais nos ensina? Que a verdade de Deus, o conhecermos Deus, para nós alcançarmos o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus está ligado aqui ao Pai e ao Filho. Diz, olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade de Deus está ali centrada na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E depois a autoridade de Deus também, porque diz que todas as coisas me foram entregues por meu Pai, quer dizer, tudo, essa é a vontade de Deus, que todo o poder, toda a autoridade estão colocadas nas mãos de Jesus Cristo, da parte do Pai. Em Apocalipse 1:18, Jesus diz, todas as coisas me foram entregues e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, Jesus tem todo o poder, toda a autoridade, tal como o Pai. Para nós podermos alcançar a salvação, temos de ir ao Filho, a Jesus, porque Ele é a porta, como Ele disse, pela qual temos de entrar. Ele é o pastor das nossas almas, aquele que nós temos de seguir. Jesus disse que é o pão da vida, é a luz do mundo. Em Cristo temos tudo. Ele diz aqui, todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Jesus tem a autoridade e poder sobre todas as coisas. É por isso que o convite de Jesus é muito valioso. Este convite que ele está a fazer é daquela pessoa que tem todo o poder e tem toda a autoridade. Ora, como é que nós podemos, com a nossa mente infinita, como humanos imperfeitos e incapazes, como é que nós podemos conhecer Deus? Apenas através de Jesus Cristo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus encarnou, Jesus veio ao mundo revelar a verdade de Deus.
E conhecer a Deus, o Pai, conhecer o Filho, leva à salvação. Em João 17,3, que não vai aparecer ali, mas eu vou ler. Jesus diz assim: e a vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Qual é? Que te conheçam a ti, é conhecer a Deus. Que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Esta é a vida eterna, conhecer Deus, conhecer o Pai e conhecer ao Filho, conhecê-los, para receber a verdade de Deus que está na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, a parte de Deus é revelar aquilo que Ele é. A parte do homem é com humildade, como está no versículo 25, conhecer a pessoa de Deus. E depois, versículo 28 até 30, temos o alcance deste grande convite pessoal de Jesus. Notem aqui o convite pessoal de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E este convite tem várias facetas. Olha, versículo 28, vinde a mim. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Então marquem esta verdade muito importante. Quem são aqueles a que Jesus convida? Não são as pessoas que se sentem justas, dignas, sem necessidade de Deus. Ele dirige-se a quem no versículo 28? A todos, sem exceção. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Todos os que sentem um fardo, sentes um fardo no teu coração. Jesus diz, vem a mim. Sentes algo na tua vida que sinceramente gostavas de te livrar. Um fardo do pecado, um fardo de tristeza, um fardo de ansiedade, um fardo de remorso. Vem a mim, diz Jesus. E quem é que está abrangido por este convite? Todos. Todos estão abrangidos, mas têm que ter a humildade, não a arrogância, não a dizer, eu não preciso de nada. Se tiveres a humildade, como está, seres um pequenino, diz aqui, ocultaste estas coisas, versículo 25, aos sábios e entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Aos pequeninos. É para todos, quem quer que sejam. Quais tenham sido as suas vidas passadas, todos esses são convidados a vir a Cristo. Tens de te sentir cansado e oprimido e necessitado. E há aqui 3 coisas necessárias para este convite de Jesus. A primeira, é preciso haver esta mudança, é um arrependimento no coração da pessoa para ela aceitar e concordar com a pessoa de Jesus, que precisa de Jesus. Eu realmente, antes não, mas agora, eu preciso de Jesus. A segunda coisa é ter esta fé, esta confiança na pessoa de Cristo. Cansou-se de procurar noutros lados, noutros lugares, noutras pessoas. Só Cristo pode ajudar. E neste desespero virou-se para Jesus. Aceitou este convite com esta mudança, este arrependimento, esta fé que leva à salvação. Irmãos, vejam bem esta oferta graciosa de Jesus. Eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para o vosso corpo, diz aí. Diz que é descanso para o vosso corpo, para a vossa alma, para o nosso mais íntimo ser, a nossa alma, que precisa de salvação. Então são palavras confortáveis, animadoras de Jesus. Uma das maiores características do mundo dos nossos dias é a inquietação. A inquietação. Bilhões de pessoas não têm paz. Estão deprimidas, estão receosas, precisam de Jesus. E este convite de Jesus é para essas pessoas.
É como, estão a ver o tempo de Noé, a arca? Foi o refúgio salvador da família de Noé e de todos aqueles animais. E quando Noé soltou a pomba, ela voltou para a arca, que era o seu refúgio, não tinha onde ainda pousar. E este convite, esta pessoa maravilhosa de Jesus, diz: venham a mim, eu sou a arca da vossa salvação, que vos vai trazer alívio e descanso para a vossa alma. Há descanso em Cristo da nossa consciência, que vem porque Ele perdoa o nosso pecado. Há este descanso que flui da paz com Deus. E em terceiro lugar, a terceira coisa que temos aqui para se aceitar o convite de Jesus é submissão a Jesus. Temos de nos submeter. Tal como tivemos a lição da escola dominical. Temos de nos submeter à palavra de Deus e este convite de Jesus. Versículo 29. Tens de tomar o quê? O meu jugo. E aqui é uma referência àqueles que são desse tempo, ou que sabem, ou já viram, os animais, que para fazerem o seu trabalho se punha aquele jugo, aquela canga em cima dos seus pescoços, para depois amarrar ali o carro ou a charrua, para eles fazerem o seu trabalho. Era aquele jugo. O jugo era essencial para ele poder fazer o trabalho. E Jesus diz: tomai sobre vós o jugo de Jesus. É submissão a Jesus. Há aqui uma decisão responsável da pessoa confiadamente se submeter a Jesus. Tomar o jugo do seu ensino, o jugo da instrução de Cristo, da palavra de Deus, das suas leis, dos seus mandamentos. É como ele diz aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Não é de mim, eu estou a transmitir a palavra de Deus, é da palavra de Deus, não é das pessoas. É o jugo de Cristo, da sua palavra, das suas leis, dos seus mandamentos. E isto implica obediência. Para aprender e tomar o jugo de Jesus, temos de assumir que Ele é Senhor, de nos submeter com humildade. Isto é ser um discípulo. Um discípulo é um seguidor, é alguém que está a ser instruído e é um seguidor de Cristo. E o que é que Jesus diz dele mesmo? Sou manso e humilde de coração. Que afirmação fantástica de Jesus. Se nos pergunta, quem é Jesus? Sua natureza. Ele é manso e humilde de coração. Irmãos, quando nós estivermos na eternidade, vamos desfrutar da presença de um Deus perfeito em amor, perfeito em paz, em alegria, tudo o que Deus é. E Jesus diz, é o único versículo na Bíblia que fala do coração de Jesus. É aqui. Sou manso, Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. Jesus teve alturas em que ele foi duro a falar? Sim, sem dúvida, foi. Mas na natureza dele é manso e humilde. Este é o caráter do nosso Senhor, manso e humilde de coração. Eu acho que isso traz um conforto enorme a todos nós, irmãos. Porque é verdade. E muitos provaram desta gentileza de Jesus. Os discípulos, quando o Senhor ressuscitou, não acreditaram na ressurreição de Jesus. E Jesus foi ter com eles. Pedro negou, Jesus foi ter com ele. Tomé, eu não acredito. E Jesus foi ter com ele. Manso e humilde de coração. Portanto, não é doloroso este convite de Cristo. É alegre. Existe a maior leveza, a maior facilidade em seguir a Jesus. É verdade ou não é? Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, aquilo que eu peço, a obediência que eu peço, é suave. O meu fardo, das minhas leis, dos meus mandamentos, é leve.
Provérbios 3,17 diz assim: os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas de paz. Andar nos caminhos de Jesus Cristo. Irmãos, em conclusão, o que é que nós aprendemos? Aprendemos isto. Está no coração de Deus, desde sempre, convidar todos os pecadores à salvação. Olhai para mim todos os termos da terra, todos. Vinde às águas, tomai de graça. Deus convida os pecadores à salvação. Temos exemplos por toda a Bíblia. E olhem, a Bíblia acaba e termina com um convite. Em Apocalipse 22:17, últimos versículos das Escrituras. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida, do princípio ao fim. Deus a convidar até ao fim. Até ao fim. Lá no tempo da grande tribulação, Deus continua a salvar. Irmãos, temos pecados a serem perdoados? Temos. Temos mágoas a serem removidas? Temos. Temos feridas de consciência a serem curadas? Temos. Então, se temos, ouçamos a voz de Cristo no seu mais adorável convite. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Deixa que Jesus te alivie. Liberta-te. Deixa, lança sobre Jesus a tua ansiedade. Quem vai conhecer Deus e quem vai aceitar este grande convite de Jesus? Quem vai? É para um coração humilde, quebrantado pelo desespero da vida, pelo peso do pecado, pelo peso do mundo. Os sábios e entendidos, Paulo já diz aos Coríntios: vede, irmãos, não são muitos os sábios, nem os entendidos, nem os importantes, sim. Há uma mudança no coração e a pessoa quebra-se. Diz: eu preciso. Eu estou oprimido, eu estou cansado, eu não tenho mais solução. Vem a mim, diz Jesus. É para estes corações. Arrepende do pecado, confia, volta pela fé para crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voluntariamente submete a este senhorio. Olha, toma o meu jugo, aprende de mim. E o resultado é este aqui. Eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso. Descanso. Ou seja, salvação. Aceita a oferta e o convite de Jesus. Glória ao seu nome. Amém.